Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tá assim uma zoada assim, um pouco grande assim por causa do trânsito, mas eu vou tentar aqui dar uma pincelada aqui, uma explicação. É sobre um vídeo que está passando aí nas redes sociais. Eu acho que os irmãos já tiveram conhecimento de um pastor que está ensinando sobre relacionamentos de casais, e de repente um irmão levanta e chama o pastor de mentiroso, dizendo que o pastor está ensinando heresias, né? E qual a minha opção? Bem, irmãos, a minha opção, ela não vale nada. A sua opção não vale nada. O que vale é o que está escrito na Bíblia. Eu sempre peço aos irmãos que leiam a Bíblia. Por quê? Porque você lendo a Bíblia, você vai ter certeza daquilo que você está falando. Você lendo a Bíblia, você vai falar não aquilo que você acha. Eu acho que seja isso. Não. Você lendo a Bíblia, você vai ter certeza e segurança daquilo que você está falando. Quando você vai a um culto evangélico, você deve ter cuidado com aquilo que estão ensinando lá. Nem tudo que se ensina na igreja evangélica está correto. Existem muitas pessoas, muitos pastores e irmãos que sobem no púlpito da igreja e vão ensinar. E muitas das vezes o ensino está errado. Mas nem por isso é motivo da gente discutir. É por isso que nós devemos ler a Bíblia, tirar tempo no decorrer do dia para lermos a Bíblia, para não sermos enganados com ensinamentos falsos, porque Jesus, ele disse que existem os falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que pegam a Bíblia e ensinam mentira. Uma coisa é você falar o que você acha, outra coisa é você falar o que você tem certeza daquilo que você está falando. Por isso que é bom o cristão ler a Bíblia. A minha opinião é que todos os crentes tirem tempo no decorrer do dia, 30 minutos, 40 minutos, para ler o Novo Testamento. E todas as vezes que você lê, alimenta a sua vida espiritual, é bom para você e bom também para outra pessoa. Quando você for dar um conselho, você vai dar um conselho seguro daquilo que você está falando. E se a pessoa perguntar, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Aí você vai saber onde é que está escrito. Você vai pegar, está escrito no capítulo tal e versículo tal. Então todos nós devemos tirar tempo para ler a Bíblia, para não sermos enganados com ensinamentos errados. Sobre essa doutrina que o pastor estava ensinando, ele falou uma coisa certa. Ele falou sobre os casais que se rejeitam. E verdadeiramente, irmãos, isso é verdade. É verdade. Por exemplo, se o irmão rejeita sua esposa, rejeita o seu marido na cama, dorme em quarto separado, não adianta realmente você orar, não. Deus, ele não recebe a oração de um marido ou de uma esposa que rejeita o seu marido dentro de casa. É verdade. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele disse que o corpo do homem pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. No momento em que o marido procura a mulher para ter contato sexual, a mulher tem que ceder. Da mesma forma, quando a mulher procura o marido para ter contato sexual, tem que atender realmente. Se ambos se rejeitarem, estarão pecando contra Deus. E verdadeiramente o que esse pastor estava ensinando é correto. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês, no livro do Apocalipse está escrito, no último livro da Bíblia,
que ninguém pode aumentar ou diminuir. Então eu não posso ensinar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Também não posso mentir. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Então todo crente tem que ler a Bíblia. Hoje está fácil, irmão. Talvez você diga, mas eu não sei ler. Mas você pega o seu celular, aí você coloca no YouTube Novo Testamento em áudio. Aí você vai ouvir a leitura da Bíblia Sagrada em áudio. Você fica ali sentadinho no sofá, ouvindo a leitura da Palavra de Deus em áudio, na voz de Cid Moreira, na voz de outros palestrantes. Então todo mundo deve tirar tempo para ler a Bíblia, para ouvir os ensinamentos da Palavra de Deus, para não ser enganado com doutrinas falsas, com falsas doutrinas. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria o quê? Falsos profetas. Então, se você é um cristão e não quer ser enganado pelos falsos profetas, o que é que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Então, todas as nossas decisões, as nossas atitudes, depois que nós aceitamos Jesus, nós temos que saber se agrada a Deus. É por isso que temos que ler a Bíblia, para sabermos o que é pecado, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque a fé sem obediência não vale. Muitas pessoas que vão para o inferno são pessoas que diziam ser cristãs, mas não obedeciam à palavra de Deus. Então a Bíblia nos ensina o que é pecado e o que é correto, para que nós possamos saber o que fazer e o que não podemos fazer. No livro dos profetas, o Senhor Deus disse que o povo ele se perde por falta do conhecimento da palavra. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa de arroz, feijão, alimento, a nossa alma, ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus, com a oração. Você tem que tirar tempo para orar. Diga não ao pecado. Você tem que ter cuidado quando você for usar o celular. Você tem que ter cuidado quando você for sair de casa, vigiar, quando você for viajar, para você não cair em tentação. E outra coisa, se você vai viajar, seja para onde for, leve a Bíblia Sagrada. É o alimento da nossa alma. A Bíblia é a palavra de Deus. É o alimento da nossa alma. A nossa vida espiritual é como uma plantinha. Se você não regar ela, se você não cuidar, se você não aguar ela, se você não botar adubo, ela morre. Assim é a sua vida espiritual. Se todo dia você não ler a Bíblia, não orar, a sua caminhada no meio cristão vai durar pouco tempo. Logo, logo você vai estar no mundo de novo, servindo as trevas, naquela velha vida que você tinha. Então, para você continuar seguindo a Cristo, andando na luz, você tem que tirar tempo para ler a palavra de Deus, que isso é bom para você mesmo e bom também para você. Quando estiver na igreja, que você vê um ensinamento errado, você vai saber, olha, esse ensinamento aí desse irmão, desse pastor está errado. Eu li na Bíblia assim, assim, assim. Então, você vai ter segurança daquilo que você está falando. Então, tire tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é o alicerce da nossa vida cristã. E para não sermos enganados com os falsos ensinos, nós temos que ler a palavra de Deus.